o pessoal que já está por aí, nós hoje vamos falar sobre espiritualidade cristã. E a gente não vai enrolar muito pelo seguinte, o Instagram corta a gente às 8 horas. Então a gente tem que encerrar um pouquinho antes. Se tem papo aí para fazer, enquanto a gente for conversando, vocês podem fazer perguntas sem problema nenhum. O único problema é que, como a gente tem perguntas, algumas perguntas vão ficar na frente do rosto do Marcão aí, mas a gente vai se virando, porque se a gente cortar os comentários, aí a gente não consegue interagir com vocês, tá ok? Exato. Quando a gente fala sobre espiritualidade, eu vou começar, nada combinado, viu, gente? Vou começar fazendo uma pergunta para o Marcão, nada combinado, a gente simplesmente vamos fazer um bate-bola, jogo rápido. A questão é que, no mundo pós-moderno, o ser humano tornou-se extremamente místico. Então ser místico sempre fez parte de ser humano. Isso está dentro do pacote do que significa ser humano. Mas isso, na pós-modernidade, ficou exacerbado. O homem pós-moderno intensifica esse seu lado místico. O que muitos viam no começo desse movimento como algo ruim. Eu lembro de muitos pastores, líderes cristãos, dizendo que isso era ruim. Eu simplesmente entendo isso como uma oportunidade enorme que nós temos para pregar o evangelho. Afinal de contas, mesmo usando uma linguagem que não é propícia, não é tão comum ao mundo cristão, é óbvio que o cristianismo trabalha com esse lado místico do ser humano. É inegável isso. Então, o que talvez seja o desafio para nós é conseguirmos focar esse lado místico do ser humano centrado numa espiritualidade cristã sadia. Esse talvez seja o maior desafio. Então, vou começar, Marcão, perguntando para você. E aí, pessoal, a gente vai conversar aqui. Eu e o Marcão, a gente vai bater papo, e quem quiser interagir no bate-papo é só ir escrevendo. Para você, se você tivesse que explicar, sei lá, tanto para pessoas cristãs como pessoas não cristãs, o que significa, qual é o centro da espiritualidade cristã? O que você diria? Qual é o centro da espiritualidade cristã? Sem aquele lance, eu acho que não é pieguismo, nada disso, porque às vezes eu já vi gente chamando de coisas boas do cristianismo de pieguismo. Eu lembro de uma vez alguém falando, essa coisa piegas de orar e ler a Bíblia. Isso não é nada piegas. Mas, enfim, estou adiantando talvez conversas para daqui a pouco. Para você, qual seria o centro de uma espiritualidade sadia? Tá, então vamos lá, né, Marquito? Por que a gente está falando sobre espiritualidade e espiritualidade cristã e espiritualidade sadia? Acho que você começou muito bem, trazendo à tona essa ânsia, vamos dizer assim, essa ansiedade do homem pós-moderno de uma volta mística ou pelo menos espiritual, porque todo mundo sacou que nós não somos apenas máquina, né? Nós não somos só células, nós não somos só razão. O mundo sacou que existe algo mais, e daí os que não creem na espiritualidade no sentido de um espírito em si, vamos dizer que é a casa a psique, que é a casa dos sentimentos. E daí os caras querem, de alguma forma, alimentar essa casa, essa psique, né? Então, se eu pudesse falar, como você disse aí, para cristãos e não cristãos, o que seria essa espiritualidade, eu daria esse gancho, cara. Trabalhar o que não é nem racional, nem material, que faz parte do homem. Aí, a partir daqui, a resposta amplia-se para o lado cristão, como você disse, o que é a espiritualidade cristã para esses caras. Para nós cristãos, isso é o espírito, e como espírito,
o que nós fazemos na espiritualidade é buscar, através desse relacionamento espiritual, uma transformação. É isso, cara. E espiritualidade é isso. Uhum. Você diria que, pelo menos eu tenho trabalhado muito isso e pensado muito quando a gente fala sobre esse assunto, o que eu tenho pensado é que a espiritualidade cristã passa pela nossa formação, a formação do nosso caráter, de uma forma que a gente chegue a viver princípios do reino de maneira natural. O que eu quero dizer com isso? Nós, por causa do pecado, temos a tendência a, por exemplo, quando somos agredidos, reagir agredindo. Quando somos xingados, a xingar de volta. Quando somos traídos, a trair de uma forma pior, como pagamento da traição. A dar o troco. Mas a gente sabe que a espiritualidade de Jesus, por exemplo, revelada no Sermão do Monte, tem a ver com dar outra face. Mas isso é um exercício. E eu tenho pensado cada vez mais na espiritualidade, no exercício da espiritualidade, como um treinamento que vai nos moldando de uma tal forma que chegue um tempo em que a gente dê a outra face com naturalidade. Eu sei, ao mesmo tempo, eu sei, quando a gente fala isso, pelo menos no frio do momento, pode parecer uma coisa assim, extremamente distante, quase impossível. Mas nós estamos falando de um condicionamento espiritual que é anos. Nós estamos falando de alguém que pensou uma sabedoria espiritual, que moldou o coração, moldou o caráter, e que faz com que as ações e reações sejam agora pautadas pela palavra e não pelo nosso coração enganoso. Ou se forem pautadas pelo nosso coração, que sejam pautadas por um coração transformado e moldado pelo Evangelho. O que você acha? Cara, é exatamente isso. Eu vou citar um cara não cristão para a gente chegar exatamente nessa conclusão, tá? Perguntaram certa vez a Dalai Lama o que é espiritualidade, e ele disse que espiritualidade é tudo o que transforma de dentro para fora. E aí nós, como cristãos, cara, não existe uma espiritualidade, e é isso que também, como você disse, e precisa existir um fio condutor de disciplina. Então não existe espiritualidade, não existe transformação para o cristão se ele... Eu vou dar um exemplo simples aqui. Como é que eu faria para você mudar um argumento? Primeira coisa que eu faria. O seu argumento é A, mas eu gostaria de ouvir de você o argumento B. Então eu ouço o seu argumento e respondo o seu argumento para fazê-lo pensar, certo? Isso gera em você uma resposta. Legal. Legal. E você vai reverberar essa resposta. Não concordo, concordo, vou pensar. Cara, então nós cristãos precisamos colocar a espiritualidade como esse canal, esse fio condutor de transformação que a gente pede nas orações, nas canções do Vineyard, lá na hora do louvor e tudo mais. A gente precisa colocar a disciplina de ouvir a Deus. Mas então, e aí vai para a Bíblia, cara. Deixa eu só interromper. Você acha, porque você estava falando, eu estava pensando aqui, eu acho que um exercício interessante, então, seria fazer com que cristãos se ouvissem falando ou se vissem fazendo algumas coisas, porque é muito provável que se eles se ouvissem ou se vissem, eles ficariam completamente assustados e iriam dizer, esse não sou eu. Exato. Ou não deveria ser eu. Não deveria ser eu, isso. Talvez por isso que o Eugene Peterson fala que para você conseguir mentorear ou aconselhar alguém, o que você precisa aprender não é estudar psicologia, é aprender a ouvir. Ouvir a pessoa para fazer um argumento onde você se ouve e devolve, né, cara?
Então, se você usar esse exercício para você também, como você disse, vai reverberar com certeza grandes transformações. Deveria, né? Poderia. Agora, como fazer isso também, né, cara? Mas, Marcão, mas aí, né, de novo agora, voltando para aquele básico, né? Eu acho que enquanto nós não redescobrirmos a paixão pelas coisas simples, vai ser muito difícil nós conseguirmos falar sobre espiritualidade. E quando eu falo sobre as coisas simples, é claro que eu estou falando, por exemplo, eu acho que é uma tríade: leitura, oração e contemplação. E o Eugene Peterson fala sobre isso, né, em vários livros, que é fundamental para nós compreendermos a nós mesmos a partir da visão do Evangelho, porque nós temos uma compreensão de nós mesmos. O problema é que nós temos uma compreensão errada ou deturpada. Então nós precisamos dessa tríade: leitura da palavra, oração e contemplação, que vão produzir reações cristãs no dia a dia. É o que uma vez, eu não me lembro quem eu ouvi dizendo isso, mas eu lembro que alguém disse assim: quando nós trabalhamos leitura da palavra, oração e contemplação, nós estamos trabalhando na coxia da nossa alma, da nossa coração. E aí, quando nós formos para o palco da vida cristã pública, a gente não faz feio. O problema é ir para o palco da vida cristã pública sem trabalhar os bastidores, sem ensaio da espiritualidade cristã. E aí, a gente lê aquele livro, né, que é do seu tempo, não é do meu tempo, em seus passos, o que faria Jesus. É do tempo da Débora, do meu não. É do tempo da Débora, em seus passos, porque o que faria Jesus. É leitura batista isso. Mas, cara, Jesus só fazia o que ele fazia publicamente porque na coxia da vida dele, ele fazia coisas que a gente simplesmente não faz. E ele era o que a gente não é. Então, por exemplo, quando a gente está muito cansado, sei lá, a gente quer relaxar e fazer geralmente coisas pecaminosas para relaxar. Jesus, quando estava muito cansado, ia para o monte orar, né? Exato. Cara, mas eu acho que daí o pau está exatamente aí, né? E eu me lembro que o cara que pregou na minha ordenação, não sei se você se lembra desse cara. Lembro. Ele tá no ministério ainda, Marcão? Tá no ministério. A barba tá branca, mas ele tá no ministério. Para quem não sabe, o Marquito que pregou na minha ordenação. E o Marquito falou um negócio que eu trago para comigo. Ele não foi o primeiro a dizer isso, mas porque ele disse, eu trago comigo da voz dele, que nós, como pastores, não podemos de maneira alguma usar a Bíblia como instrumento de trabalho. Ele precisa ser um instrumento de alimentação, de transformação, de relacionamento com Deus. Velho, o que a maioria dos nossos colegas, e daí eu vou colocar pastores, mas eu vou colocar cristãos, estão buscando na Bíblia é uma leitura self-service, né, meu? Eu vou, leio, agora eu pego aqui a resposta daquilo que eu vou mudar e bum, pode pim-pim-pim e não aconteceu nada. Porque não conseguiu responder a Bíblia, né, cara? Não conseguiu interiorizar a Bíblia. Por anos achou que interiorizar a Bíblia é decorar os versículos. E agora, aí, por que eu tô falando isso? Porque isso é contemplação, né, cara? Eu leio o versículo, eu trago ele para minha vida, eu trago para ele para o meu dia a dia, e agora eu respondo ele com a mudança da minha rotina, da minha caminhada. De terça-feira, eu tenho um grupo que a gente estuda a Bíblia online. É um grupo aí... Inclusive é o grupo que deu a ideia desse canal pelo qual a gente está conversando aqui no Instagram, o Reflexão Espiritualidade, e o canal do YouTube. Esse grupo, cara, o que a gente faz? A ideia era pegar a Bíblia e assim, todo mundo tem a Bíblia em casa. Por que não lê? Porque é chato. Mas por que é chato? Porque eu não sei como eu leio.
Mas não é porque eu não sei usar a ferramenta exegética para isso. Não, é porque eu busco nela, aí eu vou entrar nessa ideia do místico, uma leitura mística que eu vou ler, vai me trazer uma bomba, um boom, eu vou mudar, e a partir de agora todas as orações serão respondidas, eu sou mais que vencedor, e não é verdade isso. Né? A leitura precisa ser algo, um processo de transformação, de interiorização. Talvez hoje eu leia, mas isso só vai fazer maior sentido depois de amanhã. Né? Daí vai fazer sentido dar a outra face, não responder, ouvir mais. Então esse processo, ainda mais agora na nossa geração midiática, está ficando para trás. Não, ainda mais numa sociedade que preza pelo instantâneo, né? E se há uma coisa que a espiritualidade cristã não é instantânea. De maneira alguma. De maneira alguma. Agora, cara, eu acho que é um desafio, e é aí que eu vou devolver para você. Você falou que tem pensado muito nisso, mas assim, como que a gente consegue envolver, e daí eu acho que a galera que está aqui com a gente poderia também devolver isso para a gente. Como a gente consegue envolver as pessoas nesse processo da disciplina, da transformação, da espiritualidade, de entender que essa leitura não é uma transformação imediata e nem para uma resposta agora, mas isso é um processo onde vai mudando a minha mente ao longo do tempo. Cara, como que, né, sempre que um crente, alguém chega e fala para mim que se converteu ao evangelho e tal, eu não oro com ela, eu dou uma Bíblia para ela. Eu sempre brinco com isso, eu falo assim, o crente chegou, o novo crente chegou, você ore com ele, mas ensine ele a ler a Bíblia, né, cara? E isso tem a ver com espiritualidade cristã. Mas eu não sei, como que você vê esse movimento, cara? Como que você tem feito isso aí, cara, ao longo desses anos todos aí? Se a gente for pensar nessa forma de incentivar outros e influenciar outros no caminho da espiritualidade, Marcão, eu acho que cada vez mais passa pelo desafio das pessoas nos verem apaixonados por Deus e pela palavra. Tá. Eu conto uma história, não sei se você se lembra, de quando nós fomos, eu acho que quando nós fomos a última vez juntos na CEPAL, eu acho que foi Cara, eu acho que foi 2007, 2008, talvez, acho que é isso. 2011, eu acho que foi, cara. Bom, eu tô ótimo para data. Que foi aquela CEPAL que eu fui sorteado e ganhei um iPad. Você lembra do Russell Shedd? Exato. Que no último culto, quando o Oswaldo pediu para pastores que estavam se sentindo fracos e que queriam amar mais a Deus, amar mais a palavra, ficassem em pé, o Russell Shedd ficou em pé, né, cara? Foi. E aí eu lembro que você me cutucou, falando assim, cara, olha para trás, olha para trás. Aí eu olhei para trás, ele estava 2 fileiras, acho que atrás da gente, em pé, numa posição de choro, de consternação, e ele tinha feito, não sei se você lembra, as devocionais de todas as manhãs lá. E, cara, era absurdo como o Russell Shedd, que conhecia profundamente as escrituras, conhecia exegeticamente, conhecia as línguas originais, não era um bobo, era um profundo estudioso e conhecedor da Bíblia, da técnica para qual você vai analisar a bíblica, da exegese, da hermenêutica, enfim. Mas o que deixava as pessoas apaixonadas no Russell Shedd é que claramente ele amava Deus, amava a igreja e amava a palavra. Exato. Então, eu acho que um dos grandes desafios para o nosso tempo é as pessoas olharem para aqueles que estão exercendo a espiritualidade e pensarem assim, que caminho o cara fez para chegar num ponto da vida que a maior paixão e o maior amor dele é Jesus? Como é que se trilha esse caminho? É aquela coisa, você pegar alguém que subiu até o topo do Everest e falar assim, cara, me ensina como chegar lá.
porque eu vi uma foto que você chegou lá no topo do Everest, um lugar que poucas pessoas chegaram, e eu quero aprender a chegar lá. Eu vi a sua cara de felicidade para eu conseguir. Para mim, cada vez mais a espiritualidade cristã passa por essa influência, né, de seres humanos influenciando outros, muito mais do que aprender como ler um papel, olhar a paixão visível nos olhos e extrapolando do coração para a pele, né, para o suor, a pessoa transpirando agora a Deus. Para mim tem passado muito por isso. E isso faz muito sentido com a questão, a gente sempre fala isso também nós juntas, né? O evangelho é relacional, né, cara? O evangelho não foi escrito para converter pessoas. O evangelho. As boas novas, sim, né? O Espírito Santo usa as boas novas em Cristo Jesus para converter pessoas. Mas o evangelho foi escrito para a igreja. E o evangelho é relacional. E é exatamente isso. É ver no outro a paixão por Cristo, pela palavra, pelo relacionamento que vai fazer mudanças. E eu me lembro, você estava falando isso, me lembro de uma moça que uma vez falou assim para mim, cara, só você gosta de ler a Bíblia. Porque ela falou assim, eu não sei de onde que você gosta de ler, de tirar um monte de coisa da Bíblia aí, e a gente quando lê não encontra nada. E quando ela falou isso, cara, eu falei assim, eu preciso mudar a forma como eu explico a Bíblia. Porque eu tô indo muito além do que está escrito, eu não estou nem nas entrelinhas, eu estou lá no contexto, no pano de fundo, e a galera não tem isso. E a espiritualidade parte da simplicidade, como você disse, e da simplicidade de amar, olhar para o texto e ver que é palavra de Deus, né? Como Paulo falou para Tessalônica, né, cara? Eu fico... eu me orgulho de vocês porque vocês receberam uma palavra de mim. Você pregou Tessalônica, né? Agora. É por isso que eu me orgulho de vocês porque vocês ouviram a palavra de mim como se ela fosse de Deus. Paulo, que é mais apaixonado do que Paulo pela palavra, por Cristo Jesus, e você matou. Voltar essa paixão, né? A esse relacionamento simples, íntimo com Deus, isso acho que é o grande caminho mesmo. Nós, líderes, precisamos reapaixonar, buscar isso e contagiar quem está ao lado. Pessoal, a gente está conversando aqui, mas você pode se sentir à vontade pode fazer seu comentário, deixar sua pergunta, caso você tenha. Se você não fizer nenhuma pergunta, nenhum comentário, a gente vai ficar interagindo por aqui. Já estamos fazendo isso há 28 minutos, temos mais 31 minutos e alguma coisa, até a live cortar, gente, tá ok? Essa é uma live especial, um pouco diferente das lives costumeiras de quarta-feira, às 19 horas. Estamos com o Marcão, direto de Itu. Como é que tá aí, Marcão, e tu, falando nisso? Cara, graças a Deus, Itu tá bem. A gente está numa fase bem estável, de novos casos menos, e menos morte ainda. Então isso ó, Duval, ó, isso já aponta aqui... Já aproveita e emenda uma mudança. Já aproveita e emenda na resposta? Vocês não acham que deveríamos falar mais sobre nosso encontro com Cristo e sua volta? Inclusive, esses dias atrás, acho que foi na live de quarta-feira passada, você respondeu essa pergunta, né, Marquinhos? E porque fui eu quem fez. Porque eu falei assim, sumiu dos púlpitos, né? Eu perguntando para você, cutucando, óbvio, para a gente conversar sobre isso. Sumiu dos púlpitos a pregação de esperança, a esperança da vida eterna, do céu, de viver, do reencontro com Cristo. Sumiu mesmo. Eu não vou conseguir fazer ipsis literis a sua resposta, mas você traduziu mais ou menos assim, né? Como fazer isso com uma geração tão materialista, que quer respostas e quer viver melhor aqui? Né?
Então isso vai fugir mesmo, porque inclusive quem está lançando as mensagens também está pensando em lançar as mensagens do púlpito muitas vezes para melhorar a vida aqui, né? Aí o Duval mandou: o sentido de tudo é nossa salvação e encontro com o nosso amor maior com Cristo. E esse exatamente deve ter sido o complemento disso que a gente conversou aqui. E agora, a espiritualidade, quando a gente fala em espiritualidade, em disciplina e essa busca por um relacionamento íntimo com Cristo, então adentrar nesse processo de transformação, eu acho que está casado com essa ideia de transformar a mente de que nossa vida não vai melhorar em Cristo Jesus aqui. Ela vai melhorar na eternidade. Então, e quando a gente fala na eternidade, passa por aqui também. Mas não só do imediato, né, cara? É uma reverberação, é uma mudança de comportamento, uma mudança de visão de mundo, de como eu devo me comportar, e assim por diante. Agora, a Ellen mandou alguma coisa aí também, ó. Concordo com o sentido. Deixa eu só terminando, porque coisa que eu acho que a espiritualidade cristã faz nesse aspecto é que, de um lado, nós temos gente materialista que quer aproveitar o aqui e agora. Do outro lado, tem gente que só pensa no depois e lá. Tipo, ele não consegue olhar para o lado porque ele só está pensando. E Paulo, escrevendo para o pessoal de Tessalônica, diz assim: vocês estão falando aí que Jesus está voltando, e estão ficando relaxados nas coisas que vocês estão trabalhando mal, não estão cuidando das coisas. Inclusive diz: quem não quer trabalhar porque está esperando a volta de Jesus, que também não coma. O desafio da espiritualidade cristã é conciliar o aqui e agora com o lá e depois, num equilíbrio. É o que a teologia reformada chama do já e ainda não. Ou seja, já estamos vivendo a eternidade, mas ainda não na plenitude. Exato. Enfim, eu acho que a espiritualidade cristã nos ajuda a equilibrar essas coisas. De um lado, a gente tem gente que não fala nada da volta de Jesus. De outro lado, a gente tem gente que só fala da volta de Jesus. Quem não fala da volta de Jesus perde a esperança. Quem só fala da volta de Jesus tende a ficar alienado com aqui e agora. E cristãos precisam de equilíbrio, de saber que o Maranata, que é o desejo de que Jesus venha logo, com o desejo de que o nosso trabalho no aqui e agora glorifique esse Jesus enquanto ele não volta. Exato. E aí a Ellen fez esse sentido, falou que às vezes falta o entendimento sobre o preciso ser salvo de quê? De mim primeiro, né, cara? Você sabe que como é o nome dele lá, cara? O menino aí de Campinas, que tava lá comigo no Sara, que eu mandei foto pra você dele. Da IPI. Esqueci o nome dele. Nossa, que vergonha. Tomara que ele não esteja nos assistindo. Eu tô lembrando, mas não vou falar só de propósito. Eu ia falar o Mário, mas não é o Mário, é o outro, cara. Caramba. Bom, Lênio, isso? Lênio? Não é o Lênio. Então, ele falou, uma vez ele viu alguém correndo, né? E falou assim: você estava correndo de quem? Daí o cara respondeu: eu estava correndo de mim mesmo. Mas por quê? Não, porque quando eu corro eu espaireço e eu fujo daquilo que dentro de mim me faz mal. Então, quando a gente fala da salvação e daí de pecado, a gente está falando de nós mesmos, né, cara? Porque a raiz do pecado começa conosco, não começa com o inimigo, Satanás, né? Não começa com a moça que mostrou a perna pro rapaz, não. Começa com a minha cobiça, né? Pelo menos a Bíblia fala isso. É engraçado porque eu gosto de dizer que, a despeito de todos os pudores que nós devemos ter, mas esse não é o ponto, é interessante que Jesus, quando fala sobre isso,
ele fala que se o teu olho te faz pecar, ele não manda arrancar os peitos da outra, mas manda arrancar os teus olhos. Né? Eu acho que isso é importante dizer, porque na espiritualidade cristã, mais moralista do que espiritual de hoje, a gente, ao invés de olhar para o próprio olho, boca, mão pecaminosos, nós temos a tendência de olhar para o outro, como se é sempre o outro, né? Sempre o outro. O pecado é síndrome de Adão, né? O pecado está sempre no outro, né? A culpa é do outro. Que foi, cara? Cortou. É uma tendência que a gente tem desde Adão, né? Exato. Pecaminoso. Cara, deixa eu apagar um negócio que tá aparecendo aqui pra mim. Aê! Pronto. Agora desapareceu. Mas vamos lá. O Adriano colocou também metanoia, né, cara? É essa palavra mesmo da espiritualidade. E uma coisa que a gente não pode... A gente tá falando aqui, né, espiritualidade cristã, mas muita gente na live de sábado, que a gente faz pelo Instagram aqui, não é cristão, cara. Tem um menino que sempre participa, inclusive ele fala que ele é da Umbanda. Né? E às vezes não, acaba rolando depois, como você falou, nas coxias, tem sempre as perguntas, né? Cara, mas eu não sou cristão. E daí você está falando de espiritualidade e reflexão e espiritualidade hoje. E aí, como é que a gente faz essa ponte? Mas aí, Marquito, tem uma coisa que eu acho que você falou, né? Jesus saía, se retirava para fazer um alimento espiritual, para renovar suas forças e continuar a caminhada. Uhum. E, cara, você olha as outras religiões que também trazem esse sentido mais espiritualistas, e elas acabam também ensinando ou doutrinando, não sei, não importa agora, mas assim, que precisa ser feito um caminho de disciplina. E daí, quando a gente fala de disciplina espiritual dentro da igreja, a gente é ultrapassado, né, cara? Exatamente. Nós somos ultrapassados. Como agora, com esse boom, porque agora a espiritualidade oriental está muito em alta. Ela é in. Mas a espiritualidade oriental é muitas vezes baseada em coisas que o cristianismo tem falado há milênio. Mas falando, meu Deus, que absurdo, que coisa retrógrada. E aí vem um monge falar e o pessoal fala assim, olha... a monja Cohen fala lei, né? O Marquito fala no púlpito, ele é um idiota. Às vezes eu vejo cristãos colocando coisas de outras religiões não cristãs, frases lá, assim, aquelas frases prontas. Eu leio a frase e na hora eu lembro de algum versículo que diz exatamente a mesma coisa, com muito mais profundidade, há 2000 anos. E aí o pessoal cristão coloca aquilo como se estivesse inventando a roda. Como se, olha, veja o que o pessoal está dizendo. A espiritualidade cristã já está dizendo aquilo há milênios. Mas é aquela coisa, né? Cristianismo é ultrapassado. Se vier uma outra religião que diga a mesma coisa, o pessoal fala, não, essa realmente a gente precisa parar para ouvir, porque é coisa mais fresca do nosso tempo. Eles são mais relevantes, né? Eu acho, inclusive, que a espiritualidade cristã passa também pela nossa maturidade para compreendermos, aí não só como líderes, mas como cristãos maduros, compreendemos a relevância da fé cristã, não só para o nosso mundo, mas para qualquer mundo, em qualquer época. Cara, você está falando exatamente de relevância da espiritualidade para o cristão e o seu interagir no mundo, né? E daí você estava falando disso, e daí você falou não só nós líderes, mas, velho,
a minha maior marca de espiritualidade cristã não foi você sabe, né? Já fiz retiro em monastério. Não foi lá, em mosteiro. Não vi o maior exemplo de espiritualidade lá. Não foram nos livros de história dos pais da igreja que a gente estudou no seminário. Eu me lembro disso. Eu acordar, tipo, criança, passar no corredor do quarto para ir no banheiro e ver minha mãe orando e lendo a Bíblia. Esse imprint em mim é muito maior do que qualquer outro imprint de slogan, de Dallas Willard, de Eugene Peterson. Esses caras, então, na verdade, vieram estruturar tudo o que eu tinha visto. E talvez essa influência dessa imagem seja maior do que você consegue, inclusive, mensurar, né? Exato. Ela trabalhou coisas no seu coração, na sua alma, no seu espírito, que simplesmente você não tem como medir, não dá para ter ideia. E eu acho que a minha mãe não tem ideia de quanto isso é importante para mim hoje. E que eu vejo reverberar nos meus filhos, porque assim, eu não sei como que foi lá na sua casa, né? Mas a minha mãe, apesar de professora e tal, ela contava histórias pra gente, mas a minha mãe não... Ela não pegou a Bíblia para ler pra gente, ela pegou aquelas histórias... José, Jesus, o filho pródigo e tal, e contava para nós, né? Com os meus meninos, eu fiz várias experiências de leitura, a gente já dividiu isso também lá no conselho, né? Os meus moleques, cara, eles são santos? Claro que não, eles são meus filhos, eles são da pá virada, pula da arquibancada, e assim vai, né? Mas eles viram para mim e falam assim, pai, tá na hora de dormir, vamos ler a Bíblia. Eu espero que realmente eles levem isso não como um ritual, mas um imprint para a vida deles de espiritualidade, do processo de metanoia, da transformação, do processo da renovação da mente. E tomara que outras pessoas vejam isso neles também, assim como eu vi na minha mãe, e está influenciando a eles hoje. E tomara que a igreja veja isso em mim e em você também, né? Mas aí, Marcão, você falou algo que eu gostaria de recuperar. Eu acho que o ritual é importante nesse processo. Tudo bem, como você falou, que eu concordo. O que eles não podem é ver isso apenas como um ritual. E é verdade, não pode mesmo, porque se for apenas um ritual, não passou disso mesmo. Ritual e ponto. Sim. Mas é interessante, né, como rituais fazem parte da formação da espiritualidade cristã e como nós, vivendo num mundo como esse, que cada um faz as coisas do jeito que quer, como quer, na hora que quer, nós estamos perdendo a importância, né, do ritual. E a gente não tem a noção de como a igreja local, com seus rituais, é importante nessa formação espiritual, né? Ver pessoas fazendo e desenvolvendo a espiritualidade cristã é fundamental para a nossa formação e para a influência em nós e em outras pessoas. Eu culpo, entre aspas, brincando, nós protestantes por isso, né, Marquito? Porque os nossos templos aboliram as artes sacras e os rituais, deixou como ritual a ordenança do batismo e da Santa Ceia, mas trata isso também como um negócio muito mais memorial do que espiritual, né? Infelizmente. Não, e aí o que a gente precisa fazer é criar realmente eu e você dentro da dinâmica da nossa casa, daí aproveitando esse gancho do ritual. Cara, eu não preciso colocar uma vela que queime em 1 hora para eu ficar 1 hora orando. Porque hoje eu tenho um timer do celular, do relógio e tudo mais que pode me fazer isso, né, cara? Mas eu posso criar rituais sadios como esse de antes de dormir,
nós lemos a Bíblia. Putz, que legal, né, cara? Bingo! E se você aí na sua casa tem um outro ritual sadio também, que traga, eu gosto dessa palavra, que traga esse imprint, que vai ficar um carimbo, né? Todas as vezes que a Júlia e a Luísa olharem para uma Bíblia, elas vão poder lembrar disso, dessa paixão, desse amor, desse ritual transformador na vida delas. Amém. Uhum. Agora, como e qual fazer, né? Eu contei um, né? Mas tem vários. Descobrir o seu ritual nesse processo, né? Mas veja como nós estamos falando de algo, e aí as pessoas podem ouvir isso e falar assim, olha, que insight interessante que eles tiveram em 2020. Mas, gente, nós estamos revirando algo que Deus deixou como lei para o povo dele, dizendo, escreva nos umbrais da porta, fale sobre isso quando você estiver saindo, quando estiver chegando, inculque isso. Nós só estamos reverberando aqui algo que Deus já instruiu para o povo dele há mais ou menos 4.000 anos. Exato. O povo foi ensinado a fazer isso já há muito tempo, está lá. E está lá, inclusive, naqueles livros chatos, né, da Bíblia. Está lá em Levítico, está lá em Números. A base disso que nós estamos dizendo, desses rituais de formação espiritual, estão lá na lei de Deus, né? Deus dizendo, olha, e aí você vai para o Salmo 1, que diz o quê? Bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor dia e noite. Eu gosto disso porque esse texto é escrito numa época que as pessoas não têm a Bíblia escrita. Eles têm as histórias que estão contadas de geração para geração, que depois vão sendo documentadas, mas qual é o segredo, viu? Medite nisso dia e noite, coloque isso na sua cabeça, no seu coração, porque isso vai reverberar na sua vida. Olha que formação espiritual, orgânica, né? Que a gente vai fazendo na própria vida. E eu acho muito salutar, cara, que a gente tenha esse papo e tomara que todo mundo que está aí esteja aproveitando tudo isso e esteja pensando na sua casa, esteja pensando na comunidade e tal, porque nós passamos aí 6 meses dentro de casa, né, velho? Foram 6 meses que todos os rituais que nós tínhamos antes desapareceram. Que nós pudemos repensar rituais. Inclusive cuidar da mente, do corpo e do espírito, né? Nós somos apesar de dicotomistas na relação espírito e corpo que nós somos como protestantes reformados, mas a gente não pode ignorar de maneira alguma nessa tríade, né? Do mental, físico, material, né? E o espiritual. Essa tríade, a gente, se nós nessa pandemia conseguirmos passar bem com essa tríade em equilíbrio, bingo! Mas com certeza nós tivemos N rituais que nós mudamos, e é só pensar a hora que a gente tem acordado, que ontem nós acordávamos, eu no meu caso acordava, ia trabalhar, todo mundo estava dormindo. Apesar que lá no hospital não parou, mas a Melissa precisou mudar a rotina dela, né? Acordar, dar café para os meninos, ficar com eles aqui, entreter, dar aula e etc. Então, N rituais mudaram e tomara que tenha mudado a forma como a gente encara a saúde da nossa espiritualidade, né, velho? Tomara. O Dorival tinha até falado num comentário anterior que acabou passando, que ele perdeu hoje um amigo por causa e a causa da morte foi um suicídio. E aí estava falando disso, cara, nessa época de pandemia, que as pessoas ficaram fechadas em casa, crise de ansiedade, eu não sei dizer, Marcão, quantas vezes eu fui convidado para falar nessa época aqui, sobre crise de ansiedade, essas coisas todas, porque o meu histórico tem a ver com isso, né? Síndrome do pânico, essa luta diária, e como isso ficou exacerbado, né? E aí a espiritualidade cristã, de novo, né? Ela nos ensina a cuidar do coração, do espírito, da alma e do corpo. Porque na espiritualidade cristã, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Sim. Por isso que nós somos dicotomistas, né, cara? Espírito sem corpo é Gasparzinho.
corpo sem espírito é defunto, né? E a gente precisa cuidar do todo, exato. E tomara que a gente encare isso nesse momento, né? E continue fazendo isso. E isso vai trazer mudanças, aspectos enormes para a comunidade, para a igreja, né? Bom, e daí a gente precisa lembrar de 3 canais que vão mudar aí, e que eu acho que tem tudo a ver com a nossa espiritualidade, que é a forma de consumo, né? Vai mudar. A forma de relacionamento vai mudar. E já mudou, né? Vai mudar, que eu digo, vai reverberar mais tempo essas mudanças. E a forma de ensino, cara. Então, essas 3 questões para a espiritualidade faz muito sentido. Porque tem muita gente que consome espiritualidade, né, velho? E vai precisar entender que não é um produto, é um processo, é bem diferente. Cara, eu já vi cada loucura nessa época de pandemia, do pessoal propondo como solução para a espiritualidade do futuro. E o problema é que muitas dessas soluções, elas não são bíblicas, né? E para nós cristãos, é impossível falar de qualquer formação espiritual que não passe pelo referendo das Escrituras. E uma outra coisa é que não só as pessoas fazem essa espiritualidade self-service, como elas pensam assim, qual é a espiritualidade que funciona? Mas funciona para aquilo que eu quero e do jeito que quero. E muitas vezes a espiritualidade cristã formata em nós um coração que nos faz aceitar com louvor a Deus no coração aquilo que nós não concordamos e não gostamos. Reverberando, inclusive, as palavras do próprio Jesus, quando diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ou seja, o processo de espiritualidade cristã nos molda a vontade de Deus, mesmo quando essa vontade é totalmente contrária a qualquer coisa que nós gostaríamos que fosse. E cara, isso, nós que somos crente de velho aí, né? Eu me lembro de algumas pessoas na minha adolescência inconformadas porque alguns, entre aspas, velhinhos, entendiam que aquele processo que eles estavam passando, que não era legal para eles, Deus também não gostava, mas era parte da sua espiritualidade, do querer e do agir de Deus, de um propósito maior de Deus. E, cara, isso sumiu, né? E, na verdade, a galera tem ensinado você brigar com Deus, não aceitar os propósitos de Deus, né? E a espiritualidade quer fazer exatamente o contrário, trazer você para o seu lugar, o lugar de submisso, o lugar de que eu estou debaixo dos propósitos de Deus. Exatamente. Claro que falar isso para quem não trabalha espiritualidade é de uma insanidade absurda. Falar isso para quem trabalha espiritualidade continua sendo de uma insanidade devotada a essa loucura do evangelho. Eu brinco muito com essa coisa, assim, eu brinco muito, mas eu tento fazer isso de maneira respeitosa, que é brincar com esse lance da morte. Porque para nós cristãos, embora a morte tem o processo da tristeza, tem todo esse processo do luto que é legítimo e tem que ser respeitado, para nós cristãos a morte nunca foi, não é e será o fim. Então, o que significa dizer? Eu sei que dizer isso parece loucura, e talvez quem esteja nos assistindo diga assim, você tá falando, porque você não perdeu, você tem seu pai vivo, você tem sua mãe viva, suas filhas estão aí, você tem sua esposa, queria ver se você... É claro que se eu perder alguém que eu amo, eu vou chorar, eu vou me entristecer, mas é diferente da revolta e do desespero. Porque mesmo na profunda tristeza e no luto, eu tenho que ter a coragem de dizer, o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ou seja,
o louvor a Deus, mesmo quando todas as circunstâncias dizem não. Sim. Cara, que nem todo mundo aqui sabe, a Mel é órfã desde os 2 anos de idade, de pai e mãe. E o Dr. Jairo, que eu chamo de sogro, é o avô. E ele que cuidou dela e do irmão, né, que não estavam no acidente que os pais dela morreram. E o Dr. Jairo, a última vez que eu estive na casa dele, que foi esse ano, antes da pandemia, na verdade foi dia 12 Tem de 30 março. segundos, só conta quem é o pai da Mel, para o pessoal localizar a situação. É o Jairinho do Grupo Elo. O pai da Mel, a esposa do Marcão, é o compositor de Calmo, Sereno e Tranquilo, Sinto Descanso. Isso aí. Exato. Bom, vai ficar para um outro momento essa história, então. Não, mas conte. Do Jairo. Então, e o Dr. Jairo, em março, virou para mim e falou assim: por anos eu não entendi o propósito de Deus. Hoje eu olho a minha vida, o meu ministério, aos 92 anos, e falo assim: Deus levou o meu filho para que eu me convertesse a Cristo Jesus. Cara, é dele, mano. Essa é a história dele, não é a minha nem a sua. Cara, eu vou falar a verdade para você. Sempre que eu ouço histórias assim, porque uma das coisas que eu tenho pensado muito, nós precisamos voltar a ouvir essas pessoas que serviram a Deus na vida toda, permaneceram casados a vida toda, e no final da vida estão dizendo que amam Jesus e amam a igreja. E tiveram como centro da sua espiritualidade cristã a Bíblia, a obediência e a oração, né, cara? Marcão, eu acho que a gente como pastor precisa ter isso como alvo, né? O pessoal aqui de Piracicaba conhece bem. Tem sempre agora aquelas perguntas assim, quais são os seus grandes referenciais? Eu tenho trazido para o meu coração os grandes referenciais para a minha vida. Eu tive o privilégio de conviver com ele, pouco tempo, mas tive. Foi o reverendo Astrogildo, não sei se você chegou a conhecer. O Astrogildo terminou a vida amando a Deus, amando a igreja. E tem uma outra coisa interessante, amando a sua família. E hoje a família dele serve a Deus numa igreja local. Então hoje, quando eu vejo... quais são os grandes alvos do meu ministério? Os grandes alvos do meu ministério é chegar aos meus 80 anos, amando a Deus, amando a igreja, e com a minha esposa amando a Jesus, e com as minhas filhas amando a Jesus, com os meus genros amando a Jesus, meus netos amando a Jesus. Enfim. Amém. Se a gente chegar no fim da vida, né, Marcão, sem cabelo, com a barba branca, mas amando a Jesus, amando a igreja e amando a nossa família, eu acho que a gente vai poder dizer como Paulo, né? Eu completei a carreira, eu guardei a fé. Amém. É isso mesmo. Concordo contigo. A gente está a 40 segundos, Marcão. 15 segundos para você deixar seu tchau, 15 do meu e vamos embora. Então, galera, obrigado. Tomara que tudo isso tenha motivado. Qualquer questão, chama a gente em box. Reflexão e Espiritualidade aí é um canal para todos nós. Valeu, um grande beijo. Valeu, Marquito Papo. Para mim foi muito bom. Para mim também, valeu, um abração aí para Mel, para os meninos, Deus abençoe vocês. Quando você foi falar de tu, a Ellen cortou a gente com a pergunta aí. Mas e tu tá bem? Tá tranquilo? Ainda bem. Ok. Deus abençoe, gente, valeu, nos vemos domingo às 10 horas da manhã na nossa live de domingo. Valeu, Marcão, valeu, pessoal, Deus abençoe. Valeu. Beijo.